Graça e paz, queridos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus nos abençoe em mais esta feita. Desta vez eu trago uma passagem que se encontra no último capítulo da Bíblia, no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Nós vamos ler a partir do versículo 17. A palavra de Deus, ela nos diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser beber, tome de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é importante nós dizermos que todas as coisas elas estão harmoniosamente preparadas por Deus para que nós possamos herdar o seu reino. Queridos, há um entendimento, e esse entendimento ele precisa ser propagado, proclamado, de que Deus ele é uma comunidade. O que é isso, Felipe? Deus ele é Pai, Deus ele é Filho e Deus ele é Espírito Santo. Ou seja, Deus ele é uma comunidade. E existe uma harmonia entre esta comunidade. Existe um alinhamento entre esta comunidade. Ou seja, Deus ele está falando uma coisa, e esta coisa que Deus está falando é exatamente a mesma coisa que o Filho está falando, e a coisa que o Filho está falando é exatamente a mesma coisa que o Espírito Santo está falando. Queridos, é impossível de que Deus ele fale uma coisa e o Espírito Santo fale outra diferente, porque Deus ele é um só nesta comunidade. Apesar de ser Pai, Filho e Espírito Santo, Deus ele é apenas um. Ou seja, há um alinhamento de todas as coisas nestas três pessoas, que formam a pessoa de Deus. Há um alinhamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o livro de Apocalipse, esse versículo que nós lemos, ele está confirmando isso. Porque ele diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem. Queridos, a esposa ela é a igreja do Senhor. E é importante nós entendermos que a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo, aonde o corpo do pescoço para baixo é a igreja, mas aonde o cabeça é o Senhor Jesus. E da onde você tirou esse ensinamento, Felipe? Este ensinamento é bíblico, está ali nas cartas de Paulo, onde o corpo é a igreja, mas o governo, ou seja, a cabeça, da onde saem as ordenanças, da onde são distribuídas as ordenanças, ela vem do cabeça, que no caso é o Senhor Jesus. Ou seja, a igreja ela está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Se você vive em um lugar onde a igreja está sendo dirigida pelo pastor, está sendo dirigida pelo homem da palavra poderosa, está sendo dirigida pelo qualquer pessoa que não seja o Espírito Santo, aqui vem um conselho: saia daí, saia correndo daí, porque a igreja é e precisa ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Ela precisa ser governada pelo próprio Deus no formato do Espírito Santo, porque existe um alinhamento e este alinhamento precisa ser seguido. Não adianta eu viver numa congregação, numa denominação, não adianta eu viver num lugar onde Deus está falando uma coisa, ou seja, Deus está falando A e o seu pastor resolve viver Z, onde Deus está falando C e o seu pastor resolve viver H. Isto não é viver o corpo de Cristo. A palavra de Deus está falando: eu, o Espírito e a esposa dizem vem. Queridos, a palavra fala que o Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis pela volta do Senhor Jesus. Ele saiu da eternidade, ele veio aqui para não nos deixar órfãos e nos consolar, mas ele geme com gemidos inexprimíveis, contando os dias em que ele será retirado e voltará para o seu lugar de origem, que é na eternidade com Jesus Cristo e o Pai, Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja, a esposa, o Espírito e a esposa dizem vem. Há uma harmonia, há todo uma comunhão, que está dizendo aos quatro cantos do mundo: ele vem, Jesus Cristo vem, Jesus vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que você possa tomar posse desta palavra, porque ele diz assim: quem tem sede venha de graça tomar da água da vida. O preço já foi pago, o alto preço já foi pago. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário em favor da sua vida e da minha vida, de graça. Exercite o seu livre-arbítrio, diga a Deus: eu quero tomar da água da vida.
eu quero entrar em sintonia e comunhão com o Espírito Santo de Deus, e eu quero ser contado como as pessoas que estão dizendo: ora bem, Senhor Jesus. Que Deus os abençoe pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você sabe tão bem quanto eu o quanto é difícil pregar a palavra de Deus em meio à batalha espiritual que nós estamos vivendo atualmente, neste contexto de mundo que vivemos. Humildemente, eu peço, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações, compartilhe, divulgue, para que a plataforma ela possa recomendar os nossos vídeos. Que Deus nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.